Meus irmãos, a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Gálatas, capítulo 2. Nós vamos do versículo 11 até o versículo 14. Gálatas, capítulo 2, do versículo de número 11 até o versículo 14. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos: se você, que é judeu, vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Senhor, nós pedimos o Teu auxílio por meio do Teu Espírito nesse momento. Clamamos para que, por meio dessa passagem tão preciosa da Tua Palavra, o Senhor se comunique conosco, que o Senhor nos edifique por meio de uma exortação, por meio de um confronto. Em nome de Jesus é o que pedimos. Amém. Irmãos, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. No caso do apóstolo Pedro, no episódio descrito aqui no capítulo 2 de Gálatas, isso se mostrou verdadeiro. Eu não sei se o apóstolo Pedro, em suas pregações, em seus sermões, falou mais do que 1000 palavras, porém, toda a sua pregação, todo o seu ensino foi colocado em certa dúvida depois da sua atitude perante os cristãos gentios. Nós sabemos que as pessoas são muito mais visuais do que, por exemplo, auditivas. E, entre outros motivos para isso, as pessoas dão muito mais crédito ao que você faz ou ao que elas veem você fazendo do que necessariamente ao que elas ouvem você dizendo. Na verdade, as pessoas acham que o que a gente realmente crê, que de fato quem nós somos, fica claro, fica nítido pelo que a gente faz, e não necessariamente pelo que a gente fala. Se, por exemplo, eu falo algo para vocês e eu ajo na contramão disso, o que vocês vão falar sobre mim? No mínimo, vocês vão dizer que eu sou um hipócrita, que eu sou uma pessoa contraditória. Se eu falo o que é certo, mas faço o que é errado, vocês vão dizer que eu deixei muito claro que eu sou uma pessoa hipócrita, que eu sou uma pessoa contraditória. E no nosso texto de hoje, nós vamos ver que é possível um cristão maduro, um homem de Deus, alguém que teve experiências verdadeiras com o Senhor Jesus, alguém que já foi batizado no Espírito Santo, alguém que nasceu de novo, que nasceu da parte de Deus, cometer um erro juvenil, um erro infantil, cometer um erro elementar. Nós vamos ver a importância de sermos cristãos humildes. Nós vamos ver que podemos até reafirmar os dogmas, as doutrinas, os ensinos do Evangelho na nossa pregação. Mas que nós podemos, mesmo assim, acabar negando todas essas coisas por meio da nossa ação prática, por meio da nossa atitude, da nossa conduta pessoal. O que a gente deve fazer diante disso? A gente deve se lançar aos pés do Senhor Jesus.
A gente deve clamar a Ele pela sua misericórdia. Clamar que Ele nos ajude a unirmos o que nós pregamos com o que nós fazemos na nossa vida cotidiana. Nós vamos ver a importância de uma igreja que conheça aprofundadamente a palavra, porque Deus usa os nossos irmãos para nos corrigir em nossos erros, para puxar a nossa orelha quando nós estamos em pecado. E no final das contas, nós vamos lembrar da importância de hoje, de amanhã e de até o fim da nossa vida relembrarmos o que é o Evangelho da graça de Jesus. Todas essas coisas aconteceram com o apóstolo Pedro nesse episódio aqui de Gálatas 2. O versículo 11 diz o seguinte: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, aqui é Paulo falando, resistirem face a face porque havia se tornado repreensível. Na época dele, Pedro era um presbítero da igreja. Por exemplo, no capítulo 5 da sua primeira carta, versos 1 e 2, ele diz assim: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbíteros como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que é entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente como Deus quer, não por ganância, mas por boa vontade. Ou seja, o apóstolo Pedro cumpriu a ordem que ele recebeu diretamente do Senhor Jesus. Lá em João capítulo 21, verso 16, Jesus diz a esse homem: Simão, pastorei as minhas ovelhas. Simão, se você me ama, pastorei as minhas ovelhas. Simão, portanto, era um pastor. Ele era um pastor de ovelhas. E como a gente viu nos nossos estudos aqui nas quartas-feiras, sobre presbiterato, sobre diaconato, sobre liderança, uma das qualificações de um pastor, de um presbítero, é que esse homem deve ser irrepreensível perante as pessoas. Ou seja, ele tem que ser alguém tão comprometido com o Senhor Deus e com o seu ministério que o seu testemunho é positivo a ponto dele não ser repreendido por ninguém. Não tem nada de errado na conduta daquela pessoa. Por isso que ninguém tem algo para falar a respeito dela. Essa é a ideia de irrepreensibilidade, que é um critério, entre outros, do presbítero ou do pastor. É lógico que isso não significa que ser irrepreensível não significa que a irrepreensibilidade não lhe dá o direito de errar. Mas a ideia é que esse homem é tão dedicado à obra de Deus, tão dedicado ao ministério da palavra, tão dedicado a servir ao outro, ao próximo, através da sua vocação, que ele pode até pecar, mas isso não é regra em sua vida, é uma exceção. É uma pessoa que vive uma vida de fato piedosa perante Deus. E que quando erra, aquilo é visto por ele e por todos como um tropeço. Não como algo rotineiro na sua vida. E quando o pecado de um homem é assim, de um homem irrepreensível, é notório perante as outras pessoas, ele aceita o confronto dos seus irmãos, ele se humilha perante Deus, pedindo perdão pelo seu pecado, e ele tem a sua vida reconstruída por Deus. Esse foi o mérito que poucas pessoas falam que Pedro teve aqui. Paulo não descreve em nenhum momento que Pedro se opôs a ele, que Pedro o desafiou, que Pedro disse: você sabe com quem você está falando? Em nenhum momento ele fez isso, ele se submeteu ao confronto que o seu irmão em Cristo o fez. Porque ele sabia que havia pecado contra Deus e contra o seu próximo. O texto diz
que Paulo resistiu a Cefas face a face, ou seja, Paulo não aceitou o comportamento puramente carnal do apóstolo Pedro. Que comportamento? A hipocrisia. O verso 12 diz: de fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Cefas comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. No concílio de Atos, capítulo 15, concílio esse que foi o responsável por tratar a respeito da questão da circuncisão, ou seja, é necessário circuncidar a minha carne para que eu possa ser salvo. Esse era o tema debatido na época. O que ficou definido pela liderança dos apóstolos e dos presbíteros daqueles dias foi: somente o sangue de Jesus é suficiente para redimir um pecador. Eu não preciso praticar nenhum tipo de obra, nem mesmo a circuncisão, para que eu possa ser salvo. Somente o sangue de Jesus pode me redimir. E o mais curioso é que o porta-voz dessa notícia, dessa mensagem, dessa decisão, foi o apóstolo Pedro. Em Atos 15, a partir do versículo 7, o texto bíblico diz assim: havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que de minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes dê testemunho concedendo o Espírito Santo a eles. Eles quem? Aos gentios. Como também o havia concedido a nós, judeus. E não estabeleceu distinção nenhuma entre nós, judeus, e eles, gentios, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar em nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles, os cristãos, gentios. Palavras do apóstolo Pedro. A ideia, irmãos, é que Pedro sabia que o que unia a igreja do Senhor Jesus não eram práticas religiosas em comum. O que unia a igreja de Jesus não era a circuncisão. O que unia a igreja de Jesus era o próprio Jesus. O que unia a igreja de Jesus era o próprio Jesus. Por isso, Paulo repreendeu com muita veemência o apóstolo Pedro aqui, no capítulo 2 de Gálatas. Por temer a homens, Pedro acabou agindo hipocritamente, negando com a sua atitude o que ele mesmo pregava nos púlpitos da sua época. Ele negou com a sua ação a sua própria mensagem. Naqueles dias, se entendia que um judeu que sentava à mesa com um gentio acabava correndo o risco de se contaminar, de se tornar impuro, devido a manter comunhão com alguém que não tinha a marca da aliança na sua carne. Porém, Pedro, por outro lado, sabia que por causa do que Jesus fez, ter comunhão com os gentios não contaminava de forma alguma, como a gente leu aqui e como foi muito bem explicado por Geraldo no texto de Atos 10. Pedro recebeu uma visão da parte de Deus, uma visão essa que lançou por terra o seu preconceito. Ele sabia que o que tornava o homem não era impuro, não era o que entrava pela boca deste, mas sim o que saía do seu coração.
Ele tinha plena consciência a respeito dessa verdade tão clara nas palavras de Jesus dos Evangelhos e nas palavras dos apóstolos durante o restante do Novo Testamento. Pedro sabia disso e ele cria nisso. Tanto é que ele não só pregou para Cornélio e para sua família, que era composta por pessoas gentias, mas ele comeu com essas pessoas, em Atos 10 e 11. Diante de tudo isso, o que levou esse homem, com tamanha clareza a respeito da mensagem de Jesus, a ter uma atitude como essa, descrita em Atos 2? A vergonha. Ele teve vergonha de viver na prática o que ele cria. Ele teve vergonha de ser visto com aqueles que, para um grupo específico, eram pessoas impuras. Ele teve vergonha do Evangelho de Jesus. Ele teve vergonha. Ele, por vergonha, negociou o inegociável. Ele negociou a comunhão com aquela parte tão querida da igreja, com os cristãos gentios. Por vergonha e por medo de homens, ele deixou que prevalecesse preconceitos. Ele deixou que prevalecesse uma barreira que existia entre os homens e que até existe nos dias de hoje. Barreira essa que foi, pela cruz, derrubada por Jesus. Por vergonha, ele deixou que predominasse uma barreira que Jesus havia destruído. E o ponto é ainda mais sério do que parece. Pedro colocou em risco a unidade da igreja, quando esta ainda estava nos seus primórdios, quando a igreja ainda estava nascendo. Você percebe a importância do confronto do apóstolo Paulo? Se a atitude de Pedro tivesse passado despercebida, ou se ele tivesse recebido aplausos por parte dos outros apóstolos, hoje não existiria cristianismo para você e para mim, porque nós somos gentios. Hoje não haveria a tão conhecida unidade do corpo de Cristo. Então Pedro, com a sua atitude, colocou em xeque a unidade dos diferentes. Aquilo que é anunciado apocalipticamente, né? Que haverá um povo único composto por pessoas de todas as línguas, tribos e nações. Pedro colocou em xeque esse princípio apresentado pela palavra. No capítulo 3 de Gálatas, versículo 28, Paulo diz: assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Esse princípio aqui foi colocado em xeque pela atitude, pela conduta repreensível do apóstolo Pedro. A ideia de Paulo em Gálatas 3:28 é que todo mundo está nivelado por baixo, sabe? Todo mundo é pecador. Todo mundo está em débito com Deus. E que a única chance que você e eu temos de sermos reconciliados com o Pai é por meio da cruz do Filho. Mas todos aqueles que nasceram de novo são salvos não pela sua moralidade ou pela sua etnia, pelo sangue que corre nas suas veias. Na verdade, todos são salvos unicamente pela obra do Senhor Jesus Cristo. Nós não somos um, nós não estamos unidos porque nós temos gostos, hobbies e outras coisas secundárias em comum. O que une você e eu é o sangue que foi derramado para purificar
cada um de nós dos nossos pecados. É o mesmo sangue que purificou você, é o mesmo sangue que purifica a mim também. Nós somos um porque nós temos o mesmo Senhor. Há um só Senhor, há um só batismo, há um só Espírito, há uma só fé, há um só corpo. Ou você faz parte dele, por meio do que Jesus fez por você, ou você está do lado de fora. Por isso que a gente precisa se questionar. Verdadeiramente a gente precisa se questionar. O que tem nos afastado dos nossos irmãos? É algo realmente justo? O Paulo vai falar à igreja de Corinto que existem divisões que são importantes. Ele diz, existem divisões que são muito boas. Que divisões? Divisões doutrinárias. Ou você crê, ou você não crê em Cristo. Ou você recebe a oferta gratuita do Evangelho, ou você a nega. Há uma divisão aí. A humanidade é rachada no meio. Tem os que são de Deus e tem os que não são de Deus. Essa é uma divisão boa. Mas existem divisões que são abomináveis aos olhos de Deus. Deus odeia, diz o texto de Provérbios, a língua que faz com que os irmãos sejam afastados uns dos outros. A língua que faz com que haja desavença, desunião dentro da igreja. Deus abomina, Deus detesta esse tipo de coisa. Então, irmãos, pense bem, o que afasta você dos seus irmãos? É porque vocês não têm tantas afinidades assim? É por isso que vocês não estão unidos no mesmo corpo? É por isso que vocês não estão compartilhando da comunhão apresentada pela palavra? Quando coisas secundárias separam você do seu irmão, você está dizendo com a sua atitude que essas coisas secundárias são muito maiores do que o sangue de Jesus. Você está dizendo que o sangue de Jesus é inferior às suas diferenças com o seu irmão. A sua teologia pode ser muito boa. Você pode crer nas coisas certas, você pode conhecer a verdade, mas se essa verdade não se tornar algo prático na sua vida, perante Deus, não adianta dar absolutamente nada o seu conhecimento. O ChatGPT tem muito mais conhecimento bíblico e teológico do que vocês e eu juntos. Mas isso não faz do ChatGPT um discípulo de Jesus. Ele é apenas uma máquina. Então, olhem para Pedro. Ele tinha a melhor teologia possível. Ele recebeu diretamente de Jesus a revelação. Ele foi discipulado pelo Cristo encarnado. Ele tinha a melhor escola de teologia. Ele tinha o melhor professor de teologia. Por isso, o que afastou Pedro da presença dos gentios não foi uma convicção teológica, não foi uma convicção bíblica, não foi uma falta de conhecimento. Como diz o final do verso 12, o que afastou ele dos cristãos gentios nessa oportunidade foi porque ele temeu os da circuncisão. Ele não pereceu por falta de conhecimento, não. Ele pecou por temer a homens. Por temer, como é chamado aqui pelo Paulo, os da circuncisão. E quem eram os da circuncisão? Eram cristãos judeus que não tinham o hábito de conviver com cristãos gentios. E por isso eram cristãos que haviam estranhado. O cristão judeu tem comunhão com o cristão gentio. Esses são os da circuncisão. Eles eram pessoas que criam em Jesus. Eles eram da parte de Tiago, eram discípulos de Tiago, irmão do Senhor.
Mas eram pessoas que tinham uma fé ainda imatura, eles precisavam passar por um processo de discipulado, para que através desse processo de discipulado, eles compreendessem plenamente a obra de Jesus, eles compreendessem como a obra de Jesus é extensa, eles compreendessem que Jesus tem ovelhas que não são somente do aprisco de Israel, mas que são de outros apriscos também. Eram pessoas que precisavam, como Pedro, serem confrontadas, serem discipuladas, serem moldadas à imagem do Senhor Jesus. Mas o que nós vemos aqui é que Pedro, mesmo com uma teologia finíssima, uma teologia belíssima, uma teologia completa, se deixou vencer por meio desses homens. O líder se moldou ao erro teológico dos seus liderados. Percebem o problema? Irmãos, acontece algo muito parecido conosco. Por temer a homens, a gente acaba negando a nossa fé. Por temer a homens, a gente acaba agindo em desconformidade com a verdade do Evangelho. Por temer a homens, ou por talvez amarmos mais a homens do que a Deus, nós agimos como Pedro agiu aqui. Por temor a homens, por amar a homens, nós fazemos aquilo que desagrada a Deus. No final das contas, quando a gente pega não só essa passagem, mas outras passagens que falam sobre a vida do apóstolo Pedro e o seu ministério, nós percebemos que o que aconteceu aqui foi o seguinte: ele pensou primeiramente nele. Ele pensou primeiramente no seu ministério. Porque quando ele foi desafiado pelas autoridades que não criam em Jesus, ele disse o seguinte: é mais importante obedecer a Deus do que obedecer a homens. Quando ele foi desafiado pelas autoridades a não pregar o Evangelho, ele disse: eu obedeço primeiramente a Deus, porque isso é mais importante do que obedecer a homens. Porém, quando Pedro viu seu ministério ser colocado em risco, quando ele viu que o seu ministério poderia ser negativamente afetado pela opinião dos cristãos da parte de Tiago, da circuncisão, ele acabou fraquejando e cometendo um erro crasso. Ele tinha peito para desafiar os que não eram da igreja, mas quando ele viu que a sua posição perante a igreja de Roma, perante os de Jerusalém, sofria algum tipo de risco, ele caiu em pecado. Quantos homens de Deus caem em pecado exatamente da mesma forma, seguem o mesmo script? Quantos homens, por temer perder a sua posição, por temer perder a sua relevância dentro da igreja, pecam contra a própria igreja? São vários os exemplos. Hoje em dia, as pessoas confundem a sua identidade com o seu ministério. Então, qualquer coisa que põe o seu ministério em risco, mesmo que seja uma coisa lícita, é encarada por esses homens como um ataque pessoal. A vida deles, eles são o seu próprio ministério. Então, eles preferem ir contra o Evangelho do que sofrer as consequências ministeriais de fato, viver em conformidade com esse mesmo Evangelho. O ministério deixa de ser um meio de servir ao outro e passa a ser um meio de servir a si mesmo. Esse é o caso de Pedro aqui. O ministério deixou de ser o meio dele glorificar ao seu Deus e passou a ser o seu ídolo, o seu Deus. Por isso que ele foi capaz de, crendo no que cria, de saber o que sabia, cometer um erro desse. E esse tipo de coisa acontece ou aconteceu em vários momentos
Na vida dos apóstolos também, quando viram que estavam em risco diante das autoridades romanas, os discípulos, diz Marcos 14,50, deixaram Jesus e fugiram. Todos foram embora, porque tiveram medo, temor de homens. Negaram o Senhor Jesus. Negaram o Senhor Jesus no momento mais difícil da sua vida. Qual é a lição aqui? Quando você, quando eu, pensamos mais em nós mesmos do que em Deus ou no nosso próximo, nós somos tomados pelo mesmo tipo de sentimento. Nós temos medo. Nós temos temor de homens. Nós temos temor de sermos ignorados pelas pessoas, de não sermos amados e aplaudidos pelos outros. Quantos pastores negam o Evangelho na prática porque sabem que se assumirem um compromisso verdadeiro com a integralidade do Evangelho, vão deixar de vender livro, vão deixar de pregar nessa e naquela consciência, nessa e naquela plataforma maior de pregação. Muitos fazem isso, muitos pregam o que convém. Por quê? Porque não querem perder a sua posição. Temem os homens. É isso que aconteceu aqui. Esse tipo de pecado não pode ser cometido pelos de fora, não. É um tipo de pecado que eu e você, que somos crentes, podemos cometer. É uma tentação que nós temos, de negar a Deus por medo dos homens. É eu e você que devemos ser confrontados com essa passagem. Não os que não temem ou não amam a Jesus, o nosso Senhor. Quando tememos perder nossos recursos, nossos relacionamentos, nossos ministérios, até nossas famílias, o que acontece? O Evangelho passa a ser negociável. Quando a gente teme perder a admiração das pessoas, o Evangelho passa a ser negociável. A gente precisa dizer, Senhor, que o meu coração tem o mesmo sentimento que tinha o coração de Paulo quando ele foi capaz de dizer: em nada considero a minha vida preciosa demais, desde que eu simplesmente cumpra o ministério que recebi do Senhor Jesus, de proclamar as boas novas. A menos que eu e você tenhamos um coração que ame mais a Deus do que a nós mesmos, a gente vai negociar o Evangelho quando isso for conveniente, para as nossas próprias vontades. Mas o texto nos mostra que não foi só Cefas que errou, não, e Paulo quer deixar isso muito claro. O verso 13 diz: e também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. É notório em toda a Bíblia que a liderança espelha ou serve de espelho para os liderados ou a membresia. Isso está presente em vários exemplos bíblicos. Por exemplo, Oséias, capítulo 4, no versículo 4 até o 9, Deus, confrontando a liderança daqueles dias, diz o seguinte: Oséias, capítulo 4, a partir do versículo 4. Todavia, que ninguém acuse nem repreenda, porque a minha acusação, diz Deus, é contra vocês, sacerdotes, os líderes daqueles dias. Por isso vocês tropeçarão de dia, e os profetas, outra classe de liderança, juntamente com vocês tropeçarão de noite. E eu destruirei a mão de vocês. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim.
visto que se esqueceram da lei do Senhor Deus. Também eu me esquecerei dos seus filhos. Quanto mais estes se multiplicarem, tanto mais contra mim pecarem. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e o seu maior desejo é que o povo continue a pecar. Por isso, tal povo, tal sacerdote. Eu os castigarei pela sua conduta e lhes darei o que merecem por seus atos. Os arautos do Senhor, a boca de Deus, naquele tempo. Os responsáveis pela santificação do povo de Deus, os sacerdotes, se alimentavam do pecado do povo. Eles queriam que o povo continuasse pecando porque aquilo era bom para eles, era conveniente, era benéfico para eles. A liderança em pecado influenciava os liderados a continuarem pecando contra Deus. A liderança seguiu a risca, os liderados seguiram a risca a sua liderança. E por isso caíram em descrédito perante o Senhor. De uma forma diferente, o mesmo acontece aqui em Gálatas 2. No verso 13, Paulo diz que os demais judeus, como Pedro, se fizeram hipócritas, isto é, tornaram a atitude dele a base. A atitude de Pedro foi a base que espelhou, ou que fundamentou a atitude dos demais cristãos naquele momento, naquele ambiente. Os cristãos que estavam com Cefas, assim como ele, eram cristãos judeus. Eles foram, nesse caso específico, influenciados negativamente pelo seu pastor. Eles aprenderam com o seu pastor a como não fazer a vontade de Deus. Ao invés de se oporem ao seu pastor, eles simplesmente se submeteram à atitude daquele homem. A regra, quem tem autoridade sobre você e sobre mim é a palavra de Deus. E quando o pastor, o pregador, vai contra a palavra de Deus, você tem que ir contra ele. Porque a autoridade é de Deus, é da palavra de Deus, e não do pregador, não do pastor, não do profeta. Então, não por ter uma consciência bíblica de que isso era o certo, mas por ter como modelo o apóstolo Pedro, aquelas pessoas cometeram o mesmo tipo de pecado que ele. Eles não tiveram a coragem de se opor àquela atitude. E a influência desse homem foi tão forte sobre aquelas pessoas que até Barnabé, que era o companheiro ministerial de Paulo, era um missionário, caiu no mesmo erro, cometeu o mesmo pecado. Barnabé plantava a igreja dizendo: a salvação é pela fé. Não importa se você é judeu, não importa se você é gentil. Dizia Barnabé: a salvação é pela fé. Até rimou, né? Mas, irmãos, o ponto aqui é que um homem que fazia missões ao lado de Paulo, que era cooperador de Paulo, cometeu um erro como esse, um erro basilar. Paulo não esperava que Barnabé cometesse algo dessa natureza. O último homem que passava pela cabeça de Paulo que seria capaz de cometer um erro desse era Barnabé. Mas, perfeito, só Deus. Bom, só Deus. Irrepreensível mesmo, só Deus. Santo, 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 só Deus. É por isso que a sua referência maior, que a minha referência maior, é o Supremo Pastor, Jesus Cristo. O pastor do Salmo 23 não é Davi. O pastor do Salmo 23 é Jesus. Ele diz em João capítulo 10, eu sou o bom pastor. Eu sou aquele que dá a vida pelas ovelhas. Ele é a referência. É para ele que eu e você devemos olhar.
Jesus, como Cefas, como Barnabé, como você, como eu, foi tentado, mas a Bíblia fala que ele não cometeu pecado nenhum. Não é que eu e você não devemos ter homens e mulheres piedosos como referência. Não, gente. A Bíblia fala sobre heróis da fé. A Bíblia fala sobre pessoas que são dignas de receberem, cuidados, ofertas. Enfim, são pessoas que servem de exemplo, porque são homens e mulheres de fato de Deus. Mas a Bíblia fala que o único que tem a supremacia, que deve ser visto como o primeiro da fila, é Jesus. O nosso modelo de varão perfeito, de homem perfeito, é Jesus. É Cristo. Porque Ele nunca nos decepcionará. A gente se decepciona porque a gente tem expectativa. Se você não esperar nada de bom de alguém, quando essa pessoa faz alguma coisa ruim, você diz o que? Eu já esperava, né? Você fica surpreso se ela fizer uma coisa boa. Então a nossa decepção com os homens é porque nós colocamos neles as expectativas que nós deveríamos colocar sobre Jesus. Só Jesus é digno da nossa inteira confiança. Porque Jesus não é passivo de hipocrisia, como os homens, como Pedro, como eu, como você somos. A Bíblia fala que Jesus não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. O que ele fala, ele cumpre. A palavra de Jesus é de fato confiável. Por isso, você pode crer na pregação dele, você pode crer que ele é de fato o que ele disse ser. Você pode crer que ele veio a esse mundo morrer pelos nossos pecados, porque isso foi o que ele disse. Você pode crer que ele vai voltar a essa terra para buscar os que são seus, porque ele disse isso. E ele é digno da nossa confiança. Coloque a sua confiança não em homens, coloque a sua confiança em Deus. Busque a sua salvação em Deus, não em homens. Inclusive, se esse homem for você mesmo. Jesus nunca agirá em contradição ao seu próprio evangelho. Como eu e você podemos, vez ou outra, agir. O verso 14 diz: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos: se você que é judeu vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Nas igrejas da época, o confronto entre Pedro e Paulo já era conhecido. Os inimigos de Paulo foram fazer fofoca, foram dizer assim: como é que você vai dar crédito a esse tal de Paulo se ele vai contra o respeitado, conhecido, o pilar da igreja, o apóstolo Pedro? Paulo não é digno da nossa confiança porque ele se opõe aos nossos líderes. Então Paulo precisava compartilhar a sua versão da história. Ele precisava dizer o que de fato havia acontecido. E ao fazer isso, ele deixa claro que ele não tinha um problema pessoal com Pedro. Pelo contrário, no verso 9 desse capítulo aqui, ele diz que ele estendeu a mão da comunhão a Cefas, a Tiago e a João. Ou seja, ele não tinha nada contra a pessoa de Pedro. Na verdade, ele já teve até comunhão com Pedro. O que ele reprovava era a atitude daquele apóstolo. O ponto é que Paulo viu que a atitude de Cefas estava em desconformidade com a verdade do Evangelho. E isso é inegociável para um homem de Deus. Um homem de Deus que ama a Deus mais do que a si mesmo não permite que uma atitude de um outro irmão dele que está em desconformidade com o Evangelho seja banalizada,
seja ignorada. Não se passa a mão sobre algo que coloca em xeque o cerne, o ponto principal da mensagem da obra de Jesus. E que verdade do Evangelho é essa aqui, mencionada por Paulo? Gente, a verdade do Evangelho são as boas novas. É a mensagem que diz que Deus olhou para você, olhou para mim, pecadores, culpados, e que, independentemente da nossa nacionalidade, independentemente dos nossos atributos como pessoas, da nossa cor, da nossa condição social, do nosso gênero, do nosso sexo, enfim, independentemente de tudo, Ele, por graça, por misericórdia, enviou seu Filho para morrer por você e por mim. Essa é a verdade do Evangelho, que é inegociável para um homem de Deus. A mensagem que diz que não é por méritos humanos, mas é pela graça do Senhor, ou, como a gente cantou, pela maravilhosa graça de Deus que nós somos salvos. Isso é inegociável. E é justamente pela ação de Cefas ter colocado essa verdade preciosa em jogo que Paulo confronta. E ele fez isso, como diz o texto aqui, na presença de todos. Porque Pedro agiu em desconformidade com o Evangelho também na presença de todos. Irmãos, Paulo tinha dito no capítulo 1, mesmo que um anjo venha pregar um Evangelho diferente desse que eu anunciei a vocês, que seja anátema, que seja maldito. Até onde a gente sabe, Cefas não era um anjo, mas ele era um homem de muita relevância na igreja cristã. Então, mesmo assim, por apresentar um evangelho diferente com a sua ação, ele precisou ser repreendido em público. Existem pecados que precisam ser tratados individualmente. Jesus fala, confronte o seu irmão, só você e ele. Se o seu irmão aceitar o seu confronto, você ganhou o seu irmão. Morreu a história. O pecado não precisa ser compartilhado com mais ninguém. Já foi resolvido. Agora, quando o pecado é público, a igreja precisa se posicionar. Ela não pode ser conveniente com aquilo que desagrada a Deus. Esse é o caso de Gálatas 2. A atitude de Cefas passou uma mensagem pública a respeito do Evangelho, mas passou uma mensagem mentirosa a respeito do Evangelho. Por isso que, para que essa situação fosse consertada devidamente, Paulo precisava apontar o erro desse homem em público também. Um dos autores que eu tenho usado para estudar o texto de Gálatas escreveu o seguinte: ainda hoje, vários cristãos repetem o erro de Cefas. Eles se recusam a ter comunhão com cristãos, com esses cristãos, com cristãos professos, exceto se esses cristãos tenham sido batizados de uma maneira específica, tenham sido confirmados por certas autoridades eclesiásticas, tenham sua pele de uma cor particular ou eles pertencem à classe social, geralmente é mais alta e assim por diante. Tudo isso é uma grave afronta ao Evangelho. A justificação, a salvação é somente pela fé. Não temos o direito de acrescentar alguma condição denominacional, alguma condição racial ou social. Deus não insiste nessas questões antes de nos aceitar na comunhão. Você e eu não podemos elevar ao mesmo patamar da verdade do Evangelho aquilo que para Deus é totalmente irrelevante. As nossas diferenças pessoais. Irmãos, nós precisamos alinhar o que nós fazemos, como nós agimos, com o que nós professamos, com o que nós cremos. A gente precisa agir em conformidade com o Evangelho. Uma constante acusação feita por Jesus aos líderes religiosos da sua época era a respeito da hipocrisia daqueles homens.
Jesus condena explicitamente o comportamento hipócrita, o comportamento que é desconforme à pregação. Isso é hipocrisia, isso é condenável perante Deus. Para que eu e você não caiamos nesse tipo de coisa, negociando o Evangelho Santo de Deus. Nós precisamos nos colocar aos pés de Jesus. Nós precisamos clamar a Ele que nos dê força de perseverarmos na doutrina, mas também de aplicarmos essa mesma doutrina à nossa vida. Nós precisamos ser fiéis a Deus no todo, no que a gente fala e no que a gente faz. Precisamos de uma igreja que tenha o conhecimento e a coragem que Paulo teve para dizer a você e a mim que nós estamos em pecado, que nós estamos fazendo algo que ofende a Deus e que não é condizente com o Evangelho que cremos. Deus usa vocês na minha vida. E Deus usa a minha vida na vida de vocês para nos santificar, para nos moldar. Não é essa a ideia do ferro afiando ferro? É um irmão ajudando o outro a crescer na graça. O que é um casamento? Um casamento são dois pecadores sendo usados por Deus para moldarem um ao outro a imagem de Jesus. O casamento é um meio e o maior de todos para a santificação. A Bíblia fala que o marido tem que preparar a esposa para Jesus. Você cumpre o seu papel no seu casamento quando você ajuda a sua mulher a parecer mais com Cristo. E aí a esposa cumpre o seu papel quando ela ajuda o seu marido a ser mais parecido com Jesus. Então você não tem que evitar briga, evitar desavença com o seu cônjuge quando o motivo dessa desavença é uma atitude que não está em conformidade com o Evangelho. Na verdade, você tem que chamar a atenção, mesmo que isso custe a paz momentânea da sua casa. Porque a sua tarefa, em primeiro lugar, não é estar de bem com a sua esposa ou com o seu marido, mas é sim ser usado por Deus para santificar aquela pessoa, para moldá-la à imagem de Jesus. Então Deus usa a igreja, Deus usa o casamento para essa finalidade suprema, para moldar você e eu à imagem de Cristo. Percebe? Porque fé cristã não se vive sozinho. Você precisa das pessoas. Você não é independente das pessoas, você necessita das pessoas. Você precisa dos 12 talentos do outro para que a sua fé seja fortalecida, seja amadurecida. Se você vive sozinho, você não tem o benefício da santificação que a igreja pode lhe proporcionar. Deus lhe abençoa e santifica por meio do outro, seja o seu irmão em Cristo, seja o seu cônjuge. Além disso, nós precisamos nos reconhecer como pecadores, nós precisamos da humildade que nos faz reconhecer a nossa pequenez, que nos faz reconhecer que nós somos fracos e que precisamos da graça de Deus. Quando a gente esquece disso, a gente esquece também o que Jesus fez. E quando a gente esquece o que Jesus fez, a gente se torna moralista, legalista e coisas piores. Lembre-se, Jesus nos salva pela sua graciosa obra na cruz e não porque você e eu fazemos alguma coisa de bom. Não é porque você e eu estamos aqui hoje. Não é porque você e eu dizimamos, ou porque você e eu oramos, ou porque você e eu temos uma vida reta, sem as marcas do cigarro, do álcool, das drogas e coisas assim. Você e eu somos salvos não porque somos bons ou moralmente ilibados, mas sim porque nós somos alvos da graça do Senhor Jesus. A mensagem da carta aos Gálatas é uma só. A redenção do povo de Deus é exclusivamente realizada pela obra do Senhor Jesus, pelo sangue dele.
Que esse seja o conteúdo da nossa fé e a base das nossas ações dia após dia.